Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o terceiro vídeo da primeira aula da unidade 3. Agora a gente vai começar a discutir um pouco a composição. O que é composição? A composição é a forma como eu organizo as coisas no quadro. Você já deve ter visto aquela pessoa que vai gravar uma festa de família e ela não se preocupa em parar muito a câmera, e a câmera ela fica totalmente itinerante e você mal consegue ver as pessoas muitas vezes. Ou aquela pessoa que foi tirar uma fotografia, por exemplo, e cortou a cabeça da pessoa de fora, por exemplo, né? Essa pessoa ela cometeu um erro básico de composição, ou seja, ela não planejou aquilo que estaria dentro do quadro. E essa falta de planejamento, ela pode gerar um vídeo pouco compreensível para quem está assistindo. Quando você constrói isso, você leva em conta 3 elementos principais: a profundidade de campo, o contraste e a proporção. O que eu quero dizer com isso? Se você está com uma distância focal fechada, lembra que a gente viu lá no vídeo passado? Cabem menos coisas na minha composição. Se eu estou num plano mais aberto, uma distância focal maior, cabem mais coisas na minha composição. A proporção também é vista. A distância que um objeto dá do outro cria diferentes relações de proporção no momento que eu gravo esse vídeo. Vamos dar uma olhada no slide a seguir, ele tem uma coisa interessante para a gente observar isso. Ele traz ali, se vocês observarem na parte de baixo, tem um pequeno retângulo, tá certo ou não? Com 2 risquinhos na horizontal e 2 risquinhos na vertical. Isso é o que a gente chama de regra dos terços. Toda vez que a gente grava um vídeo, toda vez que a gente tira uma fotografia, a gente está necessariamente enquadrando indivíduos dentro dessa perspectiva. A gente tem uma área ali que ela é nobre, a área que vai do centro subindo à direita. Graças a essa grade eu consigo perceber que essa área central subindo é a área de maior ênfase da minha visão. Ou seja, se eu quero efetivamente que o meu espectador perceba algo, eu vou colocar nesse lugar. Talvez seja por isso que muitas vezes algumas animações, alguns selos, por exemplo, quando você assiste televisão, ele coloca aqui em cima. Ele colocando desse lado direito, ele tem a certeza que você vai ver. Se ele é colocado embaixo, do lado contrário, a chance de você perceber isso é um pouco menor. De novo, se a gente observar no outro slide, a gente vai ver uma imagem, tá certo ou não? A gente tem uma imagem ali de uma flor, que é a imagem que a gente viu lá alguns slides atrás no vídeo anterior. A gente tem o primeiro plano mais focado, como a gente discutiu, um segundo plano um pouco menos focado e um terceiro plano bem desfocado, com a distância focal bem menos nítida. Se a gente observar, a flor está num ponto-chave, ela está exatamente no centro do quadro, subindo, tá certo ou não? Que é exatamente a área onde a gente mais percebe. Aquela florzinha que está ali embaixo, no canto esquerdo, no primeiro plano, talvez seja uma das últimas coisas que eu percebo no vídeo. Exatamente para essa minha tendência de olhar do centro para cima. Bem, por que isso é importante? Porque isso acaba gerando para mim algumas áreas de atenção importantes, tá certo? Não, as áreas que eu tenho mais ênfase e as áreas que eu acabo dando menos ênfase nesse processo, tá? Que são relações discursivas importantes no vídeo. Bem, a gente chega ao fim agora desse vídeo, a gente chega ao fim desse terceiro vídeo e a gente vai discutir agora alguns aspectos essenciais que a gente viu nessa aula. Nós abordamos alguns elementos de linguagem videográfica para conseguir entender um pouco o que é esse movimento fluido da imagem em movimento, qual a quantidade mínima de quadros por segundo e o que é o vídeo, o que é a imagem em movimento em si. A gente discutiu questões de planos, geral, americano, médio e fechado. A gente discutiu distância focal, que é esse sistema óptico pelo qual a gente define maior ou menor aproximação da imagem, e do zoom. A gente teve uma discussão rápida sobre o que é iluminação, que dá, de uma certa forma, o humor da cena, o tom da cena, e também a necessidade técnica de iluminação que a gente sempre tem. E a gente discutiu a regra dos terços, que divide a imagem em 9 partes. E essas 9 partes, elas nos ajudam a equilibrar a composição do nosso quadro. Bem, a gente sempre termina a nossa aula com uma atividade e essa não será diferente.
né? Eu gostaria que você fosse até o guia do aluno e visse qual atividade a gente vai realizar agora. E lembrando que é muito importante a sua participação, não só produzindo a sua unidade, mas também comentando a atividade dos colegas. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.